Muitos dos alimentos que consumimos diariamente contêm aditivos que podem estar afetando nossa saúde. Quais aditivos? Óleo de sementes, xarope de milho com alto teor de frutose, corantes sintéticos e muitos outros. A nova administração de Trump quer enfrentar esse problema, dado que os americanos têm a pior expectativa de vida e o maior consumo de alimentos ultraprocessados entre as populações dos países desenvolvidos. Vamos saber quais problemas Robert F. Kennedy Jr. quer resolver como o novo secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Haverá mudanças na alimentação do país? Bem-vindos à América Revelada, falando diretamente dos estúdios do Epoch Times em Nova York. Eu sou Elina Villafane. Vamos começar com uma importante pergunta. O que estamos comendo? Este é um tema que afeta a todos nós. Robert F. Kennedy Jr., conhecido por seu ativismo contra certos aditivos alimentares que considera perigosos para a saúde, ele poderia ter um papel crucial caso seja confirmado secretário de Saúde e Serviços Humanos do próximo governo de Donald Trump. Para começar, vamos falar sobre quem é Robert F. Kennedy Jr. e por que suas ideias estão chamando tanta atenção. Pois Robert F. Kennedy Jr. é um advogado e ativista ambiental, filho do senador Robert F. Kennedy. Ele tem sido uma voz forte na crítica à indústria alimentícia, especialmente no que diz respeito a aditivos que ele considera prejudiciais à saúde pública. Seu foco tem sido promover uma alimentação mais saudável, mais limpa e segura. É assim que, dentro de seu ativismo em questões de saúde e alimentação, inclui críticas pela falta de regulamentações e alertas sobre possíveis riscos associados aos alimentos que encontramos todos os dias nos produtos que compramos nos supermercados. Robert F. Kennedy Jr. tem repetido: os americanos estão sendo envenenados. Kennedy relaciona a má alimentação do país com uma expectativa de vida pior e com um aumento dos custos de saúde devido a doenças crônicas. Então vejamos quais são esses aditivos que podem estar nos alimentos que compramos. Xarope de milho com alto teor de frutose. Durante sua campanha, Kennedy enfatizou repetidamente os riscos do HFCS, ou seja, o xarope de milho com alto teor de frutose. E este é o adoçante mais comum. É o que você vai encontrar praticamente em todas as etiquetas de alimentos processados americanos. E quando você ler xarope de milho com alto teor de frutose 55, significa que ele contém um 55% de frutose e é o mais frequentemente utilizado. Agora, o consumo deste aditivo já tem algumas décadas. Os fabricantes de alimentos ultraprocessados adotaram rapidamente o xarope de milho com alto teor de frutose no final do século XX. Entre as décadas de 70 e 90, o consumo de HFCS aumentou em mais de 1000%, a maior mudança na dieta americana durante esse período. Os pesquisadores apontaram que o aumento do consumo deste aditivo coincidiu com o surgimento e o aumento da obesidade na década de 1980 nos Estados Unidos. Um estudo realizado em 2012 descobriu que os países que consumiam mais HFCS tinha uma prevalência 20% maior de diabetes tipo 2. E por que a frutose não é boa? O consumo excessivo de frutose pode sobrecarregar o fígado, que precisa converter a frutose em glicose e causar gordura no fígado. A frutose também não desencadeia a liberação de hormônios que indicam ao cérebro para parar de comer, pois as pesquisas sugerem que essa dinâmica pode levar ao excesso de alimentação e ao ganho de peso. Pesquisas, incluindo um estudo realizado no ano 2010 em Princeton, descobriram que ratos que consumiam HFCS engordavam mais do que aqueles que consumiam açúcar de mesa. Óleo de sementes. Robert F. Kennedy Jr.
criticou repetidamente o amplo consumo de óleos vegetais processados derivados de sementes, como milho, soja, canola, girassol. Esses óleos são aprovados pela FDA com a classificação chamada GRAS. Alimentos com essa classificação de GRAS são os que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, ou seja, FDA, equivalente lá à Anvisa no Brasil, reconhece como geralmente reconhecido como segura, ou seja, GRAS. Os alimentos e ingredientes com classificação GRAS não precisam passar por uma revisão de pré-venda se a substância tiver um longo histórico de uso ou se for considerado que existe um consenso científico sobre sua segurança, o que significa que passou por um processo de aprovação. No entanto, é um processo menos rigoroso por parte da FDA. Porque, embora a FDA estabeleça um certo nível permitido de aditivos nos alimentos, não faz isso para substâncias com classificação GRAS. Isso já começou em 1997, quando a FDA propôs um novo regulamento que permitia às empresas autodeterminar o status de uma substância como GRAS sem apresentá-la para a confirmação da agência reguladora. Resultando que até hoje as empresas não precisam notificar a FDA quando tem uma nova substância com essa categoria. Agora, voltando aos óleos de sementes. Robert F. Kennedy Jr., durante sua campanha presidencial, falou sobre como esses óleos são o ingrediente mais comum nos alimentos ultraprocessados que compõem a dieta americana. Agora talvez você se pergunte, mas qual é o problema de consumir óleo de soja ou girassol? Se são óleos naturais, óleos vegetais que vêm da natureza, das sementes. O que acontece é que para extrair o óleo das sementes são usados solventes químicos, muitas vezes hexano, que é tóxico. Depois são degomados com água e ácidos, neutralizados com soda cáustica para evitar que fiquem rançosos, desodorizados para não liberar odor, branqueados para tirar a cor e às vezes hidrogenados para que fiquem estáveis, entre outros processos que têm os óleos. E embora atualmente não existam provas conclusivas que relacionem os óleos de sementes com riscos significativos para a saúde, alguns estudos, como o que você pode ver agora na sua tela, sugerem alguma correlação entre o uso popular de óleos de sementes e o câncer. O que aconteceu foi que no final do século XX incentivava-se as pessoas a trocar as gorduras animais por óleos de sementes. No entanto, apesar de os estudos científicos da época terem sugerido que, embora essa mudança na dieta reduzisse ligeiramente o risco de doenças cardíacas, as pessoas que faziam a mudança também tinham um pequeno aumento na mortalidade relacionada ao câncer. Bromato de potássio. Esse aditivo é bem conhecido na Argentina porque na Argentina se come muito pão. Esse aditivo é adicionado à massa ao fazer o pão e produtos assados para aumentar seu volume e melhorar sua textura. Mas há preocupações sobre seu potencial cancerígeno. De acordo com este resumo da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, ratos alimentados com bromato de potássio tinham uma taxa mais alta de cânceres de tiroide e abdominais. BHA e BHT. BHA significa hidroxianisol butilado e as siglas BHT significa hidroxitolueno butilado. Agora, estes aditivos são usados em batatas fritas, biscoitos salgados, em cereais, em produtos de panificação pré-fabricados, em barras de granola, entre tantos outros produtos, e é para evitar que os óleos oxidem. No entanto, ao contrário dos antioxidantes naturais encontrados em frutas e vegetais, este aditivo antioxidante, segundo o relatório com o que você está vendo na sua tela, do Centro Nacional de Biotecnologia, indicam que esses aditivos podem ser cancerígenos e também afetar a imunidade em humanos.
Corantes alimentares sintéticos. A consultora de projetos da Divisão de Política Alimentar do Instituto George da Saúde Global, a senhora Elizabeth Dunford, disse ao Epoch Times que os corantes alimentares sintéticos não são amplamente utilizados ou diretamente não são utilizados em outros países. A maioria dos corantes alimentares são fabricados a partir do petróleo, o que os torna mais baratos e duradouros que as corantes naturais usadas em países como o Canadá e a Austrália. Estes corantes alimentares presentes em iogurtes, salgadinhos, gomas vitamínicas, etc., foram relacionados ao câncer e problemas com o comportamento como o TDAH, ou seja, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E assim que a Europa, onde os corantes alimentares são restringidos, os alimentos coloridos com alguns desses corantes requerem uma etiqueta indicando que estão relacionados a problemas de comportamento. Além disso, há outros aditivos que são utilizados nos Estados Unidos, mas que são proibidos em toda a Europa, e que Robert F. Kennedy Jr. mencionou durante sua campanha presidencial, indicando os problemas que podem vir com seu uso, como, por exemplo, dióxido de titânio, azor de carbonamida e peróxido de benzoíla. Jennifer Pomeranz, professora de Políticas e Gestão de Saúde Pública na Escola de Ciências Globais da Universidade de Nova York, disse ao Epoch Times que a Europa tende a proibir aditivos alimentares mais rapidamente que os Estados Unidos e que, além disso, exige um rigoroso processo de aprovação antes de novos ingredientes entrarem ao mercado e que a FDA é muito mais lenta que as agências de outros países para fazer essas mudanças, muitas vezes 30 anos ou mais atrasada. Robert F. Kennedy Jr. mencionou durante sua campanha que faria com que os Institutos Nacionais de Saúde, que têm um orçamento anual de pesquisa de mais de 45 bilhões de dólares, financiassem pesquisas sobre as causas das doenças crônicas. Isso incluiria encontrar os riscos para a saúde e a segurança de diversos produtos químicos alimentares. Mas, como eu disse antes, essas foram propostas de Robert F. Kennedy Jr. durante sua campanha presidencial. No entanto, agora como possível secretário de Saúde e Serviços Humanos da administração de Donald Trump, Kennedy será responsável por supervisionar 80% do fornecimento de alimentos do país, bem como também os cosméticos, os medicamentos e produtos farmacêuticos. E uma das chaves da visão de Robert F. Kennedy Jr. é a educação pública. Ele acredita que a maioria das pessoas desconhece o que realmente contém os produtos que compram. Agora, como você reagiria se nas etiquetas dos produtos que você compra fossem informados claramente os efeitos potenciais de certos aditivos? Você acha que isso poderia reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados? Deixe seu comentário abaixo que depois adorarei ler e responder. Para nós é muito importante manter um contato mais próximo com você e ter sua opinião sobre os tópicos que discutimos aqui. E se você gostou deste vídeo, compartilhe-o com todos os seus contatos e curta pelo botão abaixo. No América Revelada, vamos compartilhar com você todas as notícias sobre os Estados Unidos e o mundo. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Com você, Elina Villafane, deixando América Revelada.